Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui comentar sobre a franquia Premonição, que é uma das minhas franquias preferidas. Eu vou mostrar aqui então a minha coleção em DVD, que além dos 5 filmes, eu tenho também o terceiro filme numa edição interativa. Essa edição aqui é em DVD, mas ela existe em Blu-ray também, tá? Para quem quiser ir atrás para poder ter na sua coleção. Eu não sei se o Blu-ray tem legendas e dublagem em português, mas eu acredito que sim, se eu não me engano. Eu cheguei a conferir isso em algum lugar. O DVD, ele é nacional mesmo, tá, gente? E o Blu-ray, se não me falha a memória, é só importado. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que funciona essa edição interativa, né? Vou colocar ali no player pra vocês conferirem, pra quem nunca viu essa edição. E eu vou comentar um pouquinho sobre os filmes, o que eu acho aqui sobre essa franquia, sobre cada um deles. Então, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de clicar aí no joinha. Depois que assistir o vídeo, deixa seu comentário. Diga aí se você concorda comigo, que eu vou fazer aqui meio que um ranking também, né? Falando quais são os meus preferidos, qual que eu acho o pior de todos, enfim. Vamos interagir aí nos comentários, beleza? Então, bora pro vídeo. Retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. A franquia Premonição, pra mim, é uma franquia, assim, primeiramente nostálgica. Eu tenho muito carinho por ela, porque a primeira vez que eu assisti o primeiro filme, né, foi lá no SBT. Acho que foi na Tela de Sucessos, se não me falha a memória. Pela primeira vez na televisão. Ele sabe qual de nós é o próximo. Premonição da sexta, 10h15 da noite, na Tela de Sucessos. E como esse tema premonição é uma coisa que me pega muito, né? Porque, sim, gente, eu acredito que possa haver premonições reais aí no mundo afora. Inclusive, pra quem não sabe, a ideia aqui do primeiro filme, né, ela foi meio que inspirada num acontecimento real de uma pessoa que teve uma premonição. Tem gente que não acredita, tem gente que acredita. Deixa aí já nos comentários se vocês acreditam ou não nesse tipo de coisa, né? A franquia Premonição, então, ela começou ali no comecinho. Começou no comecinho dos anos 2000. Então, caso você nunca tenha assistido a franquia Premonição, eu vou fazer um resumo aqui comentando as características da franquia. Então a gente já pode começar falando do padrão, né, o padrão de morte, digamos assim, porque basicamente em todos os filmes vai ter ali uma pessoa que é chamada de visionária, né, que é a pessoa que vai ter essa visão. Ela vai estar num local público e ela vai ter a visão de que vai acontecer um acidente naquele local. Aí depois que ela tem aquela visão, ela acorda metendo louco, né, como por exemplo no primeiro filme. Ele acorda falando, esse avião vai explodir, blá blá blá. Como a pessoa acorda muito louca fazendo aquele fiasco, acontece que várias pessoas acabam se envolvendo ali nessa premonição e acabam saindo desse lugar aonde depois realmente acontece o acidente. Só que o que acontece? É como se a morte tivesse um caderninho com todos os nomes lá de quem vai morrer, que deveria morrer naquele acidente, só que como elas saem
saem daquele local, é como se elas estivessem escapando da morte, de fato elas escapam da morte, só que a morte depois vai atrás delas, né? Como quem diz: vem aqui que você pulou desta vez, mas da próxima você não me escapa, tudo bom. E aí essas pessoas que escapam, depois aos poucos vão morrendo, e elas morrem na mesma ordem em que elas deveriam ter morrido no acidente principal ali, que é o acidente que dá origem à história do filme, né? Outra característica que, como eu já comentei antes, né, é o fato de essa premonição sempre acontecer em locais públicos. E uma coisa que eu acho muito bacana dessa franquia é que não basta o acidente acontecer num local público. Também tem o fato de que são acidentes que podem realmente acontecer com qualquer pessoa na vida real. Por exemplo, a gente tem no primeiro filme uma premonição que acontece dentro de um avião. E a gente sabe que acidentes de avião acontecem diariamente, até se bobear, né? Eu não tenho aqui estatísticas pra falar pra vocês, mas é uma coisa muito comum de se acontecer. E, inclusive, vou contar uma coisa pra vocês. Ano passado, né, 2022, eu fui pra São Paulo, foi a minha primeira vez viajando de avião e eu estava muito nervosa. E a todo momento eu só conseguia lembrar desse tipo de tragédia, né, desse tipo de filme, ou era premonição, ou era aquele filme Vivos, que a galera cai lá na neve, nos Andes. Eu só pensava nisso, gente, mas a primeira coisa que eu lembrei foi justamente do filme Premonição. E, cara, se alguém acordasse ali falando que aquele avião ia explodir, eu saía na hora. Eu fiquei cagada de medo. Então, é um medo muito real, assim, de uma coisa que pode acontecer, então te deixa com medo. Aí nós temos o segundo filme, que também é um negócio muito real, porque a premonição acontece durante uma viagem na estrada, né, numa rodovia, e está passando um caminhão cheio de toras de madeira. E aquela tora cai e ali dá origem a um acidente. E eu tenho certeza que todo mundo aqui que já viu um caminhão passar na BR, na rodovia, cheio de toras de madeira, na hora lembra do quê? Do filme Premonição 2. E é uma coisa que a gente fica com muito medo, porque vai que aquela madeira cai dali e acontece um acidente igual o do filme. Gente, é um negócio assim que dá muito medo. O terceiro filme, que é este daqui, que inclusive é o filme que eu tenho aqui na edição interativa, o acidente acontece aonde? Numa montanha-russa, que é outra coisa que dá muito medo, porque eu gosto muito desse tipo de atividade radical. Já tive a oportunidade de ir no Beto Carreiro World, que fica aqui em Santa Catarina, e ele tem montanhas russas muito legais. E assim, da primeira vez que eu fui no Beto Carreiro, esse filme aqui não existia ainda. Mas das outras vezes que eu fui, o filme já existia, inclusive é o filme da franquia que eu mais assisti na minha vida, e não tem como entrar numa montanha-russa e não lembrar desse filme automaticamente. Então, mais uma vez, é uma coisa assim muito real, que a gente fica com o CU na mão. Aí nós temos o quarto filme, que, já dando um spoiler, na minha opinião, é o pior da franquia em vários aspectos. E o primeiro deles é a falta de realismo, digamos assim, porque a gente sabe, né, que apesar de serem situações que, como eu falei, podem sim acontecer na vida real, a gente tá aqui falando de filmes. Mas como eu falei, são situações que podem acontecer e inclusive acontecem acidentes em parques a todo momento, em rodovias também, avião também nem se fala. Mas quando a gente fala aqui do acidente do quarto filme, já é uma coisa meio fora da realidade. Por quê? Eles estão numa espécie ali de autódromo, onde eles estão assistindo um show de carros ali, estilo Velozes e Furiosos, e aí dá um problema lá que começa a explodir tudo e começa a voar pneu pra lá e pra cá. E assim, pode acontecer de talvez dar um acidente no autódromo e talvez um pneu sair voando e bater na tua cara? Pode. Acho que pode, mas não da forma como é mostrado nesse filme. Em questão de segundos, acontece uma mega explosão ali que acaba com todo lugar, e isso é um negócio muito fora da realidade. Então isso é uma coisa que eu já não gosto desse quarto filme, e depois eu vou falar outras coisas que eu também não gosto nele. E aí nós temos então o quinto filme, aonde o acidente acontece numa ponte que está sendo construída. E é uma coisa que, assim, eu nunca passei perto de uma ponte em construção. No máximo, enquanto eu tava viajando, vi lá uns caras arrumando o asfalto, né? Coisa básica assim, né? Mas passar por uma ponte em construção ou por uma ponte em reforma, nunca passei. Mas é uma coisa que, se algum dia acontecer, eu vou lembrar desse bendito filme e eu vou ficar cagada de medo, sim. Inclusive, as mortes que acontecem ali durante a premonição, né? Durante o acidente dessa ponte, são mortes também que eu gosto muito ali no filme, né? Na franquia toda. Então, como eu falei, essa proximidade
proximidade, digamos assim, com a vida real, é uma coisa que eu gosto bastante dessa franquia. Em algumas ocasiões, é claro, porque nem tudo que aparece no filme, de fato, pode acontecer na vida real, né? Isso é uma coisa meio que óbvia. Outra coisa bacana dessa franquia é que antes de acontecer o acidente principal, a gente já tem meio que umas pistas do que tá pra rolar, né? Inclusive, em alguns momentos até tocam músicas que tem ali alguma relação com o que vai acontecer, querendo ou não, se torna uma mensagem subliminar. John Denver. Morreu num acidente de avião. Estrada pro Estrada pro inferno? There is someone Walking behind you. E não só essa questão das músicas, mas também de outras coisas. Frases faladas por alguns personagens. Por exemplo, no primeiro filme tem uma cena que o personagem principal, que é o Alex, né? Ele fala alguma coisa sobre ter toda a vida pela frente, alguma coisa assim. E todos os outros, eles sempre largam algumas frases desse tipo, né? Inclusive, essa questão das mensagens subliminares não acontece só antes do acidente principal, né? No decorrer do filme, quando vão acontecendo as mortes, tem várias mensagens subliminares que a gente olha e já pensa, isso aí vai dar treta, vai dar ruim. E voltando ali na questão das músicas, né, uma coisa que eu não posso deixar de citar aqui é a questão da trilha sonora desses filmes, né? Como eu falei, como é uma franquia dos anos 2000, ela tem muitas características dos anos 2000, claro. E uma das características muito fortes dos filmes dessa época é a trilha sonora, que sempre toca uns rock, seja na abertura, Premonição 4. ou seja no encerramento do filme. E nessa franquia, inclusive, tem cenas muito específicas no meio do filme que sempre rola um rock aleatório. Por exemplo, no segundo filme, tem um cara que ele chega em casa e ele começa a fazer umas comidas muito loucas, que inclusive dá ruim, e ele coloca um rock and roll lá pra escutar enquanto ele tá fazendo a gororoba ali pra comer. No terceiro filme, a mesma coisa. Tem um momento lá que os personagens vão alertar alguém sobre esse negócio da morte e tem um rock tocando. Para. Dá um tempo, falou? Então, assim, rock aleatório no meio do filme. Não que seja totalmente aleatório, mas se vocês forem analisar, sempre tem uma cena específica tocando um rock. E é sobre isso. Inclusive, falando sobre rock, né? Sempre tem um personagem meio metido a roqueiro. Que depois eu vou falar um pouco também sobre os personagens ali que são característicos da franquia. Falando também da questão das cenas de morte, né? Que como eu falei antes, sempre tem alguma mensagem subliminar quando vai acontecer alguma coisa ruim ali, quando alguém vai morrer. Tem uma coisa que eu chamo nessa franquia de o ventinho da morte. O que seria o ventinho da morte? Se vocês pararem pra notar, quase sempre quando vai acontecer alguma morte, não é em todas as mortes, tá? Mas sempre rola isso em algum momento do filme. Isso em todos os filmes, pelo que eu me lembre. Sempre rola assim de estar uma janela aberta e vir um ventinho, e aí logo depois que vem aquele vento, dá ruim. Então, se vocês já repararam no ventinho da morte na franquia Premonição, deixa aí nos comentários, tá? Uma coisa que também é bem característica quando vai rolar alguma morte é aquele esquema que me lembra muito a abertura do programa Rá-Tim-Bum. Vocês lembram que lá na TV Cultura tinha um programa chamado Rá-Tim-Bum? Existe o Castelo Rá-Tim-Bum, tinha também a Ilha Rá-Tim-Bum, mas tinha também o programa Rá-Tim-Bum. Era um programa que na abertura tinha tipo uma armadilha que era um pedacinho de queijo e aí subia um ratinho na esteira para pegar aquele queijo e quando a esteira andava ia acontecendo outras coisas até no final vinha o nome Rá-Tim-Bum na tela. E pra mim
a franquia Premonição, ela é muito estilo abertura do programa Rá-Tim-Bum, porque tem várias mortes que acontece isso. Por exemplo, no segundo filme, que inclusive é a mesma cena onde tem o cara roqueiro escutando um rock and roll, ele tá lá na cozinha, ele chega em casa e ele vai preparar uma gororoba pra comer. Só que aí ele pega um resto de comida e joga pela janela. Aí depois ele vai mexer no negócio e cai uma pecinha de ímã dentro do pote de comida. Aí ele coloca o pote de comida no micro-ondas, só que começa a dar um curto-circuito por causa da pecinha que ele derrubou dentro da comida e que ele não viu. E aí acontecem várias coisas, que é uma cena bem longa até, que é a cena estilo abertura do programa Rá-Tim-Bum. E no final de tudo, ele ainda escorrega no macarrão que ele jogou pela janela lá no começo da cena. E eu não sei vocês, mas eu acho isso sensacional. Talvez, se ele não tivesse jogado aquela comida pela janela, né? Talvez nada daquilo teria acontecido, não sabemos. A morte opera de várias formas. Mas isso é uma coisa muito bacana e tem esse tipo de cena em vários filmes da franquia. Inclusive, em diversas cenas, quando rola esse tipo de coisa, eu acho muito bacana também porque eles dão muito foco nos detalhes do que tá acontecendo. Por exemplo, no quinto filme, tem uma cena que tem uma moça que ela é ginasta, né? Uma das personagens. Vai acontecendo esse tipo de coisa, né? Estilo abertura Rá-Tim-Bum, até que tem um certo momento que cai um parafusinho em cima daqueles cavaletes onde o pessoal faz lá as acrobacias, né? E aí fica focando naquele parafuso e a gente tem a impressão de que a qualquer momento a moça vai meter o pé ali naquele parafuso, vai cair, vai se quebrar toda. Enquanto aquilo não acontece, a gente fica tipo, clima tenso entre os brothers. É um negócio assim. Então isso é uma coisa que eu também gosto muito nessa franquia. Se vocês já repararam isso, se vocês curtem essa característica, deixe aí nos comentários. E outra coisa que eu não posso deixar de comentar aqui é sobre o nosso queridíssimo personagem lá do crematório, barra funerária, barra legista, enfim, que é o personagem do Tony Todd. Quem é fã aí da franquia sabe que tem toda uma teoria, né, que o pessoal fala muito, de que ele seria a própria morte, porque sempre que acontecem as mortes, sempre tem ali alguns personagens que vão lá falar com ele, isso em todos os filmes, com exceção do quarto, e aí ele fala algumas coisas ali, ele meio que dá dicas de como enganar a morte. No quinto filme, ele fala umas coisas assim, que é como se ele fosse a própria morte mesmo. Gente, reparem. Eu não faço as regras. Eu só faço a limpeza. Depois que o jogo acaba. Então, sim, tem essa teoria, inclusive já foi até meio que desmentida, mas a gente gosta de se iludir e achar que ela é real, né? E eu gosto muito desse personagem porque, apesar de ele aparecer muito pouco, ele rouba a cena quando ele aparece. Então, é uma característica que a gente não pode deixar de citar na franquia Premonição. Sobre os personagens, como eu falei, sempre tem ali o personagem principal que é o visionário, né? Que é aquele que vai ter a visão e aí vai acabar salvando algumas pessoas sem querer querendo, mas depois a grande verdade é que todo mundo se ferra, né, gente? E aí sempre tem alguns personagens que são bem característicos da maioria dos filmes, né? Então, além do visionário, sempre tem que ter um roqueiro. Finlay. Não acha patético meu sobrenome ser o mesmo do colégio? Em alguns dos filmes, tem o babaca taradão, que só pensa em ir atrás de mulher e fala bosta pra elas. Como é que é? Ah, seria uma honra. Isso te dá direito a fazer 2 terapias físicas. Uma massagem terapêutica erótica bem gostosa. E também sempre tem aquele babaca que acha que nunca vai morrer, né? Ah, eu enganei a morte, eu sou fodão, ela não me pega mais. Sempre tem esse tipo de personagem também, né? Olha aqui, nunca me diga o que fazer. Eu controlo minha vida, não você. Olha, bonitinha, eu tô vivo, tá? E eu tô vivo o dia todo. Não tem ninguém atrás da gente a não ser você. Eu sei bem como vai ser a minha vida e eu não vou morrer hoje.
E agora eu vou falar minha opinião bem rapidamente sobre cada um dos filmes, se eu tivesse que classificar eles, como eu classificaria. O primeiro filme, pra mim, é um super clássico. É um dos melhores da franquia. Ele é um filme que ele realmente se leva a sério e eu acho que ele é muito bom no que ele se propõe a fazer. Os personagens são interessantes, enfim. Então, pra mim, é sim um dos melhores da franquia. O segundo filme, apesar de muitas pessoas não curtirem ele, eu acho um excelente filme também. Uma coisa que eu acho muito bacana é que ele também faz uma ponte ali com o primeiro filme, então isso torna a história bem interessante. Ele tem algumas coisas diferentes ali na questão também da ordem em que as mortes vão ocorrer. Gosto também porque ele traz a Clear, que é a personagem do primeiro filme que sobrevive e fica loucona por causa desse negócio de premonição. Então, acho que é um bom filme também. Temos, então, o terceiro filme, que é o queridinho da galera, pelo menos, assim, da maioria das pessoas que eu ouço falar. O terceiro filme, geralmente, é o citado como preferido, né? Eu tenho uma nostalgia muito grande por esse filme, porque quando eu era adolescente, na época que existia aqueles filmes que o pessoal vendia nas portas, né, 3x10, 5x10, que vinha só num saquinho, eu tinha esse filme naquele Piratex lá, e eu assistia. Gente, acho que uma vez por mês eu tinha que assistir esse filme. Até porque naquela época eu não tinha internet em casa, enfim. Então é um filme que me marcou muito. Depois que eu fui rever a franquia, não sei se eu continuo achando ele o melhor de todos, mas pelo menos nessa questão de nostalgia, ele tem um lugar guardado no meu coração, um lugarzinho maior. Então é sim um dos meus preferidos, né? E eu gosto muito das mortes também, acho mortes bem criativas. Então sim, Premonição 3 está no meu coração com certeza. Quarto filme, Uma Bomba. As mortes são muito exageradas. Acho que também, talvez, por causa dessa questão aí de ser um filme 3D, né? Eu não assisti esse filme 3D, tá, gente? Só assisti, assim, depois que saiu em streaming ou pelo DVD, enfim. Os personagens são chatos. O personagem principal, que é um visionário, é chato. As visões que ele tem durante o filme não fazem sentido. Tem algumas cenas de morte que até meio que são bacaninhas, então eu acabo ainda relevando, assim. Eu classificaria ele como um filme que é tão ruim que chega a ser bom, mas com certeza pra mim ele é o pior da franquia e eu acho que se não existisse também não ia fazer falta. O quinto filme, pra fechar com chave de ouro, né? Gente, esse filme aqui também é maravilhoso porque ele também faz uma ligação com o primeiro filme de uma maneira bem bacana que eu não posso falar aqui pra não dar spoiler pra quem não assistiu ainda. Ele faz referências também a todos os filmes, então são referências muito bacanas. Os personagens também são bem interessantes. Tem um personagem ali no final que mete o louco e isso é uma coisa que eu achei bem legal porque deu uma diferenciada assim pros outros filmes, né? De uma questão ali de que eles acham que tem que matar outra pessoa pra pular a morte e aí esse cara fica loucão querendo matar todo mundo. Gente, eu acho esse filme muito bom mesmo. Um dos melhores da franquia também. Na verdade, gente, como falei, eu gosto de todos. Eu acho que só o quarto filme que eu acho bem ruim mesmo. E é isso. É uma franquia, assim, que eu tenho muito carinho e eu gosto muito. Agora, eu vou colocar o terceiro filme pra vocês verem como é que é o menu dele, pra vocês entenderem como que funciona essa edição interativa. E depois eu volto pra finalizar aqui o vídeo. Bom, pessoal, eu coloquei pra gravar a tela do meu computador, porque acho que fica melhor, tá? Então esse daqui é o menu do DVD. Como vocês podem ver, é um menu bem precário, bem sem graça, né? Então tem aqui a opção de começar o filme, áudio e legenda, né? Ele tem dublagem em português, tudo bonitinho, tá? Aqui a seleção de cenas. Então eu vou colocar pra iniciar o filme. E aí quando a gente coloca pra iniciar, a gente tem a opção de assistir o filme na sua versão original. E essa daqui é a versão interativa, né? Escolha o destino deles. Você está no comando, drible a morte ao modificar o filme e o destino dos personagens. Basicamente, essa versão interativa, pelo que eu entendi, eles pegam algumas cenas que foram deletadas e aí eles colocam ali para que a gente possa escolher. Em algumas cenas que a gente escolhe, os personagens, eles continuam morrendo, só que eles morrem de um jeito diferente. E tem algumas outras cenas ali que o personagem se salva. Eu não vou dar spoiler de qual é. Tem um personagem específico que se salva, que acaba interferindo em outras cenas, né, que na versão original foram cortadas. Então, é basicamente isso. E aí, agora eu vou clicar aqui nessa opção, então, de escolher o destino. E vai ter meio que um passo a passo de como funciona. Então, eu vou deixar aqui pra vocês verem.
Would you save innocent strangers from their final destination? At several key points, you will be asked to make a decision with mortal consequences. What would you do? Select heads? Or perhaps tails? Use your remote to select an option, then choose their fate. But fate is an impatient mistress, dear friend, and if a decision is not made quickly, she will choose for you. Então, como deu pra entender aqui, né, da explicação, vai aparecer ali aquela moedinha pra gente escolher cara ou coroa, né, quando tiver uma situação assim. E aí, caso você não escolha a tempo, o próprio sistema ali vai escolher uma opção aleatória, né, e é isso. Então, eu vou colocar aqui agora, vai começar o filme. Deixa eu diminuir o volume de novo. E aí, gente, eu já vou pular para uma cena que tem essa opção de escolha, tá? Então, vou passar um pouquinho aqui pra frente. Ó, então, essa daí é a primeira vez que aparece esse sorteio. E, ó, eu vou clicar numa aqui. Coroa. E essa parte é legal porque ela realmente interage com a cena, né? A questão que eles estão realmente escolhendo cara ou coroa, né? Bom, gente, essa daqui é a outra cena, a segunda cena, se eu não me engano, em que tem a opção de escolha. Eu vou deixar exatamente no trecho aqui em que acontece ali, elas escolhendo, né? Aliás, a gente tem que escolher, né, o que vai acontecer. Eu já vou dar um spoiler. Essa daqui é um dos casos que elas acabam morrendo também, mas elas morrem de um jeito diferente, tá? Não precisava exagerar. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem aí pelo barulho do motor da água, que sempre atrapalha os meus vídeos, mas é o que temos pra hoje, né? Enfim, comentem aqui o que vocês acham sobre essa franquia, qual é o filme preferido de vocês, ou quais são os filmes preferidos, né, da franquia, se vocês acham que realmente vai sair um sexto filme, se vai dar bom, se vai dar ruim, enfim, deixa aqui nos comentários, beleza? Então é isso, agora eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima!